Quando falamos em apocalipse zumbi, a primeira coisa que vem à mente são cenas de caos. Cidades em chamas, ruas desertas e hordas de mortos-vivos vagando em busca de carne humana. Mas como um cenário tão aterrorizante poderia realmente começar? Hoje, vamos explorar as possíveis causas de um apocalipse zumbi, como ele se espalharia e, o mais importante, como seria viver em um mundo onde os mortos caminham novamente. Tudo começa com a origem do vírus. Na ficção, a ideia de zumbis geralmente envolve um patógeno capaz de reanimar cadáveres ou transformar vivos em mortos conscientes. Na vida real, alguns pesquisadores apontam para parasitas e vírus existentes na natureza que poderiam inspirar algo assim. O fungo Ophiocordyceps, por exemplo, é famoso por infectar formigas, controlando seu comportamento e, eventualmente, levando-as à morte. Imagine uma versão desse fungo que evoluísse para infectar humanos. Ele poderia atingir o cérebro, alterar o comportamento e transformar pessoas em verdadeiras marionetes, movidas apenas pelo instinto de se alimentar e espalhar o parasita. Outra teoria é a manipulação genética. E se, em um laboratório ultra-secreto, um vírus modificado escapasse do controle? Um agente biológico criado como arma poderia, acidentalmente ou intencionalmente, se espalhar pelo mundo. Uma combinação de raiva e resistência à morte seria suficiente para gerar os temidos zumbis que conhecemos nas telas. Ou, talvez, algum vírus inédito vindo do degelo de antigas camadas de gelo na Antártica poderia trazer de volta algo que a humanidade nunca enfrentou. Uma vez que o apocalipse zumbi começa, a propagação seria devastadoramente rápida. Pense em como os vírus comuns se espalham hoje. A globalização torna tudo mais simples. Um paciente infectado viajando de avião poderia carregar o patógeno para outro continente em poucas horas. Locais densamente povoados, como grandes cidades, seriam as primeiras a cair. Em questão de dias, o mundo inteiro estaria lutando para conter algo que ninguém sabe como parar. Agora imagine o dia a dia nesse novo mundo. A infraestrutura das cidades colapsaria rapidamente. Sem eletricidade, sem água corrente, sem comunicação. Os serviços básicos que damos como garantidos desapareceriam. Supermercados seriam saqueados e os poucos alimentos restantes se tornariam mais valiosos do que ouro. As pessoas precisariam aprender a caçar, plantar e sobreviver com o que têm. Além disso, o comportamento dos zumbis teria um grande impacto na dinâmica desse apocalipse. Eles seriam rápidos ou lentos? Reagiriam apenas ao som ou também à visão? O tipo de zumbi determinaria como os humanos poderiam resistir. Zumbis lentos, como os clássicos de George Romero, permitiriam um planejamento mais cuidadoso. Mas se fossem do tipo rápido e feroz, como em Guerra Mundial Z, a sobrevivência seria uma questão de pura sorte e velocidade. E não é só sobre os zumbis. A maior ameaça em um apocalipse como esse talvez não sejam os mortos, mas os vivos. Em situações extremas, a sociedade se desintegra. Grupos de sobreviventes começam a lutar uns contra os outros por recursos. O medo, a fome e o desespero transformam as pessoas, muitas vezes, em algo pior do que os próprios zumbis. Com o tempo, as cidades seriam abandonadas. Os sobreviventes se refugiariam em áreas mais isoladas, como fazendas, florestas ou até ilhas. A reconstrução da sociedade dependeria da capacidade de pequenos grupos em se unirem e, acima de tudo, encontrarem uma maneira de combater o vírus. Talvez um cientista em algum laboratório remoto consiga desenvolver uma cura,
Mas o verdadeiro desafio seria distribuí-la em um mundo tomado pelo caos. E por último, mas não menos importante, surge a pergunta: seria possível vencer um apocalipse zumbi? No início, talvez não. Os números estariam contra nós, e a adaptação ao novo mundo seria brutal. Mas os humanos têm uma incrível capacidade de resiliência. É possível que, ao longo de décadas, a humanidade consiga recuperar parte do que perdeu, criando comunidades protegidas, desenvolvendo armas mais eficazes e aprendendo a viver nesse novo normal. No entanto, uma coisa é certa: um apocalipse zumbi nunca seria o fim da história. Seria apenas o começo de uma nova era. Uma era de luta, adaptação e esperança. Porque, no final, a maior força da humanidade não é a tecnologia ou o armamento. É a nossa capacidade de resistir, mesmo diante das maiores adversidades. E você, o que acha? Deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.